Sem dúvidas, Jesus Cristo foi o maior mestre que já pisou sobre a face da terra. E sabemos que nenhum homem tenha gerado tanto impacto no mundo como Jesus fez. Pois sua mensagem transformou o mundo e até o presente momento podemos sentir o efeito de suas palavras. No entanto, você realmente sabe quem de fato é o Senhor Jesus Cristo? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra os inúmeros mistérios sobre quem de fato é o Mestre Jesus Cristo. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Há mais de 2000 anos atrás nasceu o grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. No entanto, seu nascimento já havia sido previsto por um grande profeta há mais de 400 anos, o profeta Isaías. A profecia dizia que uma virgem conceberia, dando à luz a um filho que seria chamado de Emanuel, o que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus se deu através de um grande mistério, que até hoje é inexplicável à ciência. Maria, sua mãe, engravidou-se pelo Espírito de Deus, e ainda virgem deu à luz a um menino, que na verdade era homem e Deus ao mesmo tempo. A partir daquele momento, Deus estava conosco, habitando em carne humana, o grande Emanuel. E o Espírito de Deus habitava em plenitude o coração daquele simples menino, nascido em uma manjedoura. O cumprimento profético da vinda do grande Messias, que viria sobre Israel. No entanto, Jesus por eles foi rejeitado. Para compreendermos o porquê de Deus ter descido de sua glória e tornado-se em um simples humano, temos que voltar um pouco mais no tempo para que possamos fazer uma breve reflexão. No início da criação, Caim e Abel ofereceram a Deus cada um o seu sacrifício. A oferta de Caim foi um manjar das melhores frutas que haviam pelo campo. Porém, conforme é dito pelas Escrituras, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, o primogênito de suas ovelhas, que foi morto espargindo seu sangue no altar de Deus. Muitos querem invalidar este grande evento, a dizer que Deus seja sanguinário, o que na verdade não é bem assim. O sacrifício de Abel representava a expiação do pecado original, que seus pais haviam cometido no Jardim do Éden. Naquele tempo houve esta necessidade, e o sacrifício de Abel foi algo que agradou a Deus mais que a oferta de Caim, porque Abel teve uma grande revelação do Senhor. Porque o que havia acontecido com seus pais no Jardim do Éden foi a separação do homem com Deus através do pecado. E sabemos que o salário do pecado é a morte. No entanto, por conta da inveja, no coração maligno de Caim, uma grande ira se encheu. Este então veio a matar seu irmão Abel. A grande pergunta é: por que Caim irou-se tanto contra seu irmão, vindo a matá-lo? As Sagradas Escrituras respondem esta pergunta. E lá é dito que Caim era do maligno. E se observarmos ainda mais as Escrituras, Caim de fato não era filho de Adão, nem tampouco foi contado em sua genealogia como filho de Adão.
Tudo isto porque Caim tinha sido um filho espiritual de Satanás, aquele que usou da serpente para enganar Eva. Aqui no meu canal tem um vídeo específico que falo sobre este assunto. Assista-o. O sacrifício de Abel foi estabelecido como forma de encobrir os pecados do povo. E com isto, os hebreus tinham a necessidade de oferecer este sacrifício animal, que era a única forma daquela época de tratar os pecados do povo de Deus. Este sacrifício só encobria os pecados, porém não tinha o poder de limpá-lo. Com isto, Deus resolveu adotar outra medida, para que assim pudesse redimir a humanidade. Deus, Ele próprio, em seu amor incondicional para com o homem criado, resolveu então fazer um sacrifício maior, o maior de todos os sacrifícios. É dito nas Sagradas Escrituras que o Verbo, Deus, se fez carne, habitando entre nós. E com isto, Deus resolveu descer de sua glória e ser experimentado por todas as tentações humanas, porém sem cometer pecado algum. A história conta que o Criador do Universo se tornou humano na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que na verdade era Deus mesmo, Deus manifestado entre os homens como Filho. O fato de ser denominado Filho é porque aquele corpo humano de Jesus teve que ser criado para que o Espírito do Eterno abrigasse em plenitude. E conforme é dito nas Escrituras, Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível, que desceu em carne humana e habitou entre nós, o grande Emanuel, Deus conosco. A grande confusão que as massas estão inseridas é que tudo isto é uma grande revelação que passará por alto de muitas pessoas. Muitos acreditam que Jesus é um, Deus o outro e o Espírito Santo também, de forma separada. Porém, Deus é um ser uno. Jesus Cristo, Espírito Santo, na verdade é o único Deus e Pai de toda a criação. O objetivo de Jesus vir à Terra foi se sacrificar pela humanidade, oferecendo um sacrifício perfeito, no qual nos tirou da condenação do pecado. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o sangue de Jesus foi derramado por muitos e não por todos. O sacrifício fez com que a alma dos pecadores fosse lavada no sangue do Cordeiro de Deus, de modo que pudéssemos alcançar a salvação. Desde a infância, aquele menino Jesus não era uma criança comum. Este, sendo Deus, possuía uma inteligência sobre-humana. Era tão fenomenal que com a idade de 12 anos já ensinava os doutores das Escrituras com uma sabedoria espantosa. Jesus, antes de iniciar seu ministério profético, experimentou a vida como sendo um carpinteiro. Há quem diga que naquela época, carpintaria era bem diferente de hoje. E pode-se até dizer que Jesus trabalhava como um pedreiro, uma profissão muito pesada na época. E para dar testemunho de vida, numa de suas frases, Jesus Cristo diz: "Aquele que não quer trabalhar, melhor que não coma." Deus, o Criador do Universo, teve que estar nas mesmas condições que nós humanos passamos aqui na Terra, pois Ele é justo, e para ser justo, teria que enfrentar a vida que nós experienciamos. A vida do Mestre nunca foi fácil. Este só começou o seu ministério quando chegou aos 30 anos de idade. Um ministério que durou somente 3 anos, o suficiente para difundir sua palavra de amor e salvação a toda a humanidade. Jesus ensinava com autoridade. Sua palavra era diferente e contradizia os sacerdotes da época, pois sua mensagem era contrária aos costumes e tradições da época. Muitas coisas que Jesus Cristo dizia não se encaixava para a maioria das pessoas, pois suas mensagens eram polêmicas,
considerada por muitos um sacrilégio total. Certa vez, Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem a vida eterna. Uma frase de grande impacto na época, e talvez até hoje seja, pois muitos até acreditavam que Jesus seria algum tipo de canibal ou coisa parecida. No entanto, ele falava de uma maneira sábia, com o objetivo de selecionar pessoas aptas ao reino de Deus. Pessoas não preconceituosas quanto ao conhecimento que lhes era apresentado. Jesus Cristo fazia inúmeros milagres além da compreensão humana. Curava cegos, sarava leprosos, expulsava demônios, ressuscitava pessoas. Realizava prodígios de forma sobrenatural e inexplicada. Este multiplicava pães e peixes, transformava a água em vinho, e conta a história que certa vez um dos apóstolos, não tendo dinheiro para pagar um imposto, foi até Jesus. O mestre disse a ele para pescar um peixe, que dentro havia dinheiro. O apóstolo obediente assim o fez. O primeiro peixe a pescar, verificando em sua boca, havia o dinheiro, conforme Jesus tinha dito, e era a quantia suficiente para pagar a dívida. Muitas vezes, o milagre divino chega a nós, só o suficiente para atender nossas necessidades e nada mais, pois a nossa parte também temos que fazer. Jesus Cristo dizia que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a uma montanha, sumir, que isto seria feito. Jesus caminhava sobre o mar de forma sobrenatural. Parava tempestades com o seu poder, pois ele, sendo o Criador de todas as coisas, toda a criação lhe obedece. Quanto ao fato do Senhor Jesus Cristo ser o próprio Deus, é dito muitas vezes nas Sagradas Escrituras. É claro que com o passar do tempo, muitas falas do Mestre foram sendo sumariamente alteradas, por uma elite que não tem a intenção alguma que saibamos da verdade. Forças trevosas que não querem o conhecimento da verdade de Deus, e consequentemente a evolução dos seres humanos. Em várias passagens pela Bíblia, Jesus deixava dicas, insights em parábolas sobre quem ele realmente era. Certa vez Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Já em outra ocasião, Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, usando a mesma expressão de quando Deus falava com o profeta Moisés na sarça ardente: eu sou o que sou. Se você observar nas Escrituras, Jesus, sendo o próprio Deus, não se importava quando pessoas ajoelhavam-se a seus pés, bem como quando lhe faziam adoração, uma característica típica de Deus. Suas mensagens eram enigmáticas e tinham como objetivo separar pessoas que entendessem seu propósito. Jesus era visto por aqueles que não tinham a revelação divina como um herege, e até hoje muitos ainda não conseguem de fato compreendê-lo. A missão de Jesus era se apresentar ao povo judeu como Messias. Sua vinda foi exatamente como dizia as Escrituras. Nem só uma vírgula foi tirada. Entretanto, a nação de Israel foi cegada pela presença humilde de Jesus. E com isto, perderam a chance de reconhecê-lo como o próprio Criador em pessoa. Eles, porém, o rejeitaram e crucificaram o Criador do mundo. Um sacrifício perfeito que, na verdade, era para acontecer. No entanto, tudo aquilo era a mais perfeita vontade do Criador, pois o sacrifício do Cordeiro já havia acontecido antes da fundação do mundo. Deus, quando foi rejeitado pelos seus, deu a oportunidade a toda a humanidade, para que assim todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E todos agora têm a autonomia de aceitá-lo em qualquer parte do planeta.
o que na verdade foi a vontade perfeita de Cristo, pois o amor de Deus é incondicional e justo. As Sagradas Escrituras dizem que não há outro mediador entre Deus e os homens que possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É por isto que devemos somente adoração e obediência ao Mestre Jesus Cristo, nosso Deus. E por conta disto, em certa ocasião, Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porém, os mistérios sobre Jesus Cristo não param por aí. Muitas de suas mensagens deram inúmeras teorias de quem seria de fato Jesus Cristo. Certa vez, Jesus disse: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima, apontando para as estrelas. A grande pergunta é: por que Jesus Cristo dizia isto? Existem inúmeros debates, afirmações e teorias de que Jesus seria um extraterrestre. Algo que na verdade não seria tão espantoso assim, pois ele próprio dizia que não era deste mundo. E sabemos que a palavra extraterrestre significa um ser fora deste mundo, deste planeta. Muitas pessoas ao redor da Terra possuem contatos com seres extraterrestres, outras dimensões e civilizações de outros mundos. E o mais intrigante é que inúmeros são os casos em que Jesus Cristo possui um outro nome nas dimensões cósmicas. Este nome seria Sananda. Alguns referem-se a Jesus Cristo como sendo um mestre ascensionado, o que não deixa de ser uma verdade. Pois na verdade Deus é tudo isto e mais um pouco que não sabemos. Para entendê-lo, um simples humano teria que se tornar um Deus, pois só Deus pode conhecer Deus. Jesus Cristo por muitas vezes dizia: na minha casa há muitas moradas. E eu te pergunto, onde seria a casa de Deus? Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, possui total controle sobre a vida e a morte. Seu maior feito pela humanidade foi o seu sacrifício, e logo foi demonstrar que após o terceiro dia de sua morte, retornasse à vida novamente. E hoje, Jesus Cristo vive eternamente. E como é dito no livro de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!